Nesta edição do Auto Magazine fazemos o balanço à temporada de 2014 do Super 7 by Kia e conhecemos o campeão deste emotivo troféu. A época 2014 do Super 7 by Kia arrancou no Autódromo do Estoril. Com um calendário de 6 provas, este interessante troféu deixava de ver corridas muito animadas, onde na luta pela vitória estariam envolvidos um bom naipe de pilotos. Um pelotão assim bem composto que prometia trazer aos fins de semana das corridas de velocidade muita emoção, com incerteza na classificação, a levar em linha de conta a temporada de 2013. Nesta primeira corrida da temporada, a expectativa dos pilotos era elevada, até porque todos estavam interessados em começar da melhor maneira a nova época. As expectativas é lutar pelos primeiros lugares. Os treinos correram bem, fizemos a pole position. Há uma pista muito escorregadia, tem muito óleo por causa da Porsche Cup brasileira. Portanto, há 3-4 curvas onde o carro escorrega muito. Para a corrida é a molhada habitual e é tentar acabar nos primeiros lugares, obviamente. Candidato à vitória, Ricardo Megre tinha como objetivo evitar um toque neste arranque de temporada. É estar concentrado ao máximo, dar o meu melhor, tentar evitar confusões, como sempre, e desde que ande certinho e que consiga estar rápido o suficiente até ao fim, consigo lutar pelos lugares do pódio, que é sempre esse o objetivo. A prova de abertura da nova temporada do troféu Super 7 by Kia foi dividida em 4 mangas a serem repartidas por 2 secções. No final das 2 primeiras provas seriam então feitas as contas e os 3 melhores pilotos subiriam ao primeiro pódio do dia. O mesmo seria repetir no final das 2 últimas corridas. Mas vamos por partes. No Autódromo do Estoril dava-se o sinal de partida para a primeira de 4 mangas deste troféu Super 7 by Kia. No primeiro lugar da grelha de partida, Gonçalo Lobo do Val largou mal e deixou-se ultrapassar por Ricardo Megre. Na roda dos primeiros seguia então João Batista, que em corrida de estreia seguia com um bom ritmo de prova. Nesta primeira corrida da época dos carros Caterham, a competição estava garantida, com vários pilotos a prometerem lutar pelos lugares cimeiros. Além de Gonçalo Lobo do Val e Ricardo Megre, o pelotão conta também com Nuno Santos e Diogo Tavares. Após um ano de ausência, o Gaúcho está de regresso ao troféu, enquanto o espanhol Jaime Fuster mantém a sua participação neste troféu, que conta também com uma etapa no circuito espanhol de Jarama. A cumprir o prometido, a corrida seguia muito animada e com poucos centímetros de diferença entre estes clássicos carros. Quando seguia na roda dos primeiros, o azar bateu então à porta de Ricardo Megre, um cabo de bateria soltou-se e obrigou o piloto de Lisboa a levar o seu carro para as boxes. Depois de ter partido em 8º lugar, Nuno Santos impôs o seu ritmo e fez uma corrida de trás para a frente. O piloto impôs entre os carros da frente e colocou-se na luta pelos primeiros lugares. Já na última volta, um erro de Gonçalo Lobo do Val fez-lo perder muitos metros. A competir pela vitória na primeira corrida, o piloto falhou numa passagem de caixa e deixou fugir os 2 da frente. Para a prova de estreia, João Batista não podia ter feito melhor. O piloto do Porto, que saiu da segunda linha da grelha de partida, fez uma corrida limpa e certeira que o levou à primeira vitória da sua participação no troféu Super 7 by Kia. Seguimos agora para a segunda manga da prova de abertura do troféu Super 7 by Kia. Os pilotos tiveram apenas tempo para respirar um pouco da adrenalina das primeiras voltas antes de voltar a formar nova grelha de partida para a segunda manga. João Batista partia do primeiro lugar com o objetivo de repetir o feito da primeira prova, seguido por Nuno Santos na grelha de partida. Na segunda linha estavam Gonçalo Lobo do Val e José Pacheco. Na segunda prova, o azar acabou por bater à porta de Miguel Coceiro e Nuno Santos. Os 2 pilotos não chegaram a completar a primeira volta desta segunda manga. Aqui, Nuno Santos já à espera de o apoio para chegar às boxes. Com o abandono de Diogo Tavares ainda na primeira manga e de Miguel Coceiro e Nuno Santos na segunda corrida, a prova integrada no Estoril Motorsport Racing 2014 ficava com 12 pilotos em pista, dos 15 que alinharam à partida.
Depois de ter partido de último, Ricard Megre fez uma corrida totalmente de trás para a frente. O piloto de 39 anos conseguiu chegar aos primeiros lugares e rodar sempre entre os primeiros, aproveitando os erros e problemas mecânicos dos seus principais adversários. Aqui o momento em que Ricard Megre ultrapassa Luís Lisboa, João Galvão e João Batista. Gonçalo Lobo do Val, que no ano passado competiu em apenas algumas provas, perdia assim muitas posições e teve que se esforçar para colocar o seu carro novamente nos lugares do pódio. João Batista também sofreu com problemas no seu carro, perdendo a quinta velocidade e não conseguiu ter argumentos para bater a concorrência de Ricard Megre. Ainda assim conseguiu manter-se à frente de Gonçalo Lobo do Val na luta pelo segundo posto. Depois de ter feito quinto na primeira manga, Eduardo Leitão melhorou a sua classificação e subiu para o quarto lugar na segunda corrida, batendo o espanhol Jaime Fuster nesta animada luta. Este é Ricard Megre na luta pela liderança com João Batista. O piloto de Lisboa era mais forte na zona mais lenta do circuito do Estoril e conseguia chegar à liderança da prova com esta ultrapassagem. Uma luta intensa pelo lugar mais alto do pódio. Ao pódio subiram então os três melhores pilotos do conjunto das duas mangas. Um primeiro e segundo lugar deram a João Batista ao lugar mais alto do pódio. Já Gonçalo Lobo do Val e Eduardo Leitão beneficiaram dos problemas de Ricard Megre e Nuno Santos e ocuparam o segundo e terceiro lugares do pódio, respectivamente. Já a tarde ia longa, quando os carros voltaram à pista para a terceira e quarta mangas da primeira prova do troféu Super 7 by Kia. Os pilotos tinham agora as últimas oportunidades para conquistar pontos para o troféu. João Batista assumiu a posição cimeira da grelha de partida, seguido por Gonçalo Lobo do Val e Eduardo Leitão na segunda linha. Na frente da corrida, os pilotos seguiam na roda dos adversários. Foram muitas e constantes a troca de lugares, dificultando a vida a quem queria apostar nos vencedores do dia. Nuno Santos voltou a ter uma corrida muito complicada. Depois do cabo do acelerador se ter partido, o piloto caiu muitas posições e teve que recomeçar de trás. Na frente da corrida, Ricard Megre comandava a prova e mostrava-se mais rápido em pista. O piloto repetia a volta mais rápida, tal como já tinha feito na primeira manga. João Batista não perdia a concentração e seguia colado a Ricard Megre. O piloto da equipa Racing Motor mostrava que estava na competição para repetir a vitória da primeira corrida do dia. Na perseguição aos dois primeiros, seguia agora Gonçalo Lobo do Val. Na casa de um segundo de atraso, cortaram a linha de meta Nuno Santos e Jaime Fuster no quarto e quinto posto, respectivamente. João Batista cortou a meta no segundo posto, repetindo a classificação que já tinha conseguido na manga anterior. Já Gonçalo Lobo do Val terminou na terceira posição. A vitória, contudo, acabou mesmo por sorrir a Ricard Megre, que conquistava assim importantes pontos para as contas desta segunda secção do troféu. Tudo alinhado para a última manga do dia, Ricard Megre era o espelho da concentração e ouvia atentamente os conselhos da sua equipa de mecânicos. Já João Batista aproveitava o momento da pausa para recuperar forças e energias para os últimos metros da prova. A partir de novo do primeiro lugar, Ricard Megre cedo começou a impor um ritmo muito forte de corrida. Contudo, o piloto de Lisboa não ia ter a vida facilitada. João Batista estava na roda do adversário e chegou a assumir o comando na última manga. Na frente da corrida mantinha-se então Ricard Megre. O piloto que este ano voltou em plena competição no Super 7 by Kia conseguiu fazer a manga mais rápida das 4 realizadas. Pelo meio do pelotão seguiam o espanhol Jaime Fuster, Eduardo Leitão e Hugo Araújo. Na frente da corrida, Ricard Megre liderava sozinho, isolado. Nuno Santos, Gonçalo Lobo do Val e Eduardo Leitão tentavam encurtar a distância para o líder. Aqui o momento em que os primeiros cumprem mais uma volta, com destaque para a luta pelo segundo lugar. Na última e derradeira volta, João Batista perdeu muitos metros quando o seu carro ficou sem gasolina. Estava aberto o caminho para a vitória de Ricard Megre, a terceira do dia e que iria garantir o primeiro lugar do pódio. O ritmo do piloto de Lisboa foi tão forte que precisou de esperar mais de 5 segundos para ver Nuno Santos e Gonçalo Lobo do Val cortarem a meta em segundo e terceiro lugar, respectivamente.
Eduardo Leitão, Luís Lisboa e João Batista viram a bandeira de xadrez cerca de 10 segundos depois de Ricardo Megre. O Araújo e Jaime Fuster terminaram a 13 segundos do vencedor, enquanto Duarte Lisboa finalizava a derradeira manga na 9ª posição. José Pacheco, Nuno Caetano, Manuel Mati e Miguel Bolsinha fecharam as contas desta prova do Estoril. No final, Ricardo Megre não se poupou nos festejos da vitória. Depois do azar da primeira manga, o piloto de Lisboa conseguiu ser o mais forte nas 3 corridas seguintes e mostrava-se por isso bastante satisfeito. O balanço foi positivo porque consegui ganhar as duas, mas foi bastante trabalhoso. Tivemos outra vez uns problemas a sair da boxe. Eu tive a sorte de acabar outra vez em primeiro, comecei a defender para o João Batista até ao fim. E pronto, e correu bem. A outra, quarta manga, larguei de primeiro, ainda tive ali umas lutas com o João Batista e com o Gonçalo Lobo do Val, com o Nuno Santos também, salvo erro. Depois o João Batista fez um erro, perdeu um bocado o condar, ainda me apanhou outra vez, mas depois acho que ficou sem gasolina, começou a ficar para trás e às tantas já não havia ninguém atrás de mim, nem ele, nem o Lobo do Val, nem o Nuno Santos. Portanto, ganhei com um bocado mais tranquilidade. Depois de ter repetido o terceiro lugar, Gonçalo Lobo do Val estava satisfeito com o segundo posto do pódio alcançado no conjunto das duas mangas. O balanço foram 2 terceiros lugares nas 2 corridas. Para o campeonato foi um segundo lugar, o que foi excelente. Foram corridas muito disputadas. Na segunda, o Ricardo Megre conseguiu ganhar ali uma vantagem e depois a luta foi pelo segundo lugar. Mas para o campeonato contou mais um segundo lugar e é importante sair aqui com 2 segundos lugares. No final da primeira prova da temporada, João Seabra destacou o equilíbrio e a luta intensa entre os pilotos. Está a correr bem, é uma luta intensa pelos primeiros lugares. Acho que este ano há mais equilíbrio que no ano anterior e estou muito contente por ver o grande entusiasmo que os pilotos todos estão a demonstrar em pista e fora de pista. O animado troféu Super 7 Bike teve a sua segunda ronda da temporada no circuito espanhol de Jarama, uma jornada integrada no Vintage Festival e que mais uma vez serviu para mostrar aos amantes do automobilismo espanhol um dos mais competitivos troféus da velocidade nacional. Assim, na primeira corrida, a forte animação da largada complicou-se logo na primeira curva, com o João Batista, que esteve em destaque na primeira jornada do Super 7 Bike no Estoril, a terminar fora da pista. Este momento em que João Batista volta à corrida, mas já muito atrasado face aos da frente. Assim, a luta pelo primeiro lugar esteve ao rubro, com Ricardo Megre, Nuno Santos, Ricardo Leitão e Marco Martínez a travar uma intensa luta pelo lugar da frente. Estas são imagens do interior do carro de Duarte Dorei, que acabaria por ficar parado. Ora, esta paragem de Duarte Dorei acabou por obrigar à entrada em pista do safety car, o que levava a um reinício da corrida. No recomeço, Ricardo Megre voltou a ser o mais rápido e a manter a sua liderança, acabando por cortar a meta no primeiro lugar, com Nuno Santos a ser segundo e Ricardo Leitão a terminar na terceira posição da geral. A segunda corrida foi muito disputada entre um grupo de 3 pilotos. João Batista, Nuno Santos e Ricardo Megre lutaram até ao desfecho final, com a vitória desta vez a sorrir de João Batista, que fez uma ultrapassagem espetacular a Megre na última curva. O terceiro posto terminou Nuno Santos, de novo na frente dos irmãos Leitão. Depois das vitórias repartidas entre Ricardo Megre e João Batista nas 2 primeiras corridas do fim de semana de Jarama, o segundo dia foi novamente bastante animado. Megre voltou a sair melhor e a levar atrás de si Nuno Santos e Eduardo Leitão. Contudo, numa das passagens pela reta da meta, Santos e Leitão bateram Megre, com Eduardo Leitão a assumir a liderança da prova. O jovem piloto do carro 24 acabou por vencer, relegando para a segunda posição Megre e Nuno Santos para o terceiro lugar. Estas são já imagens da largada da quarta e última corrida de fim de semana de Jarama, no interior do carro de Ricardo Megre. Na frente, Ricardo Leitão largava melhor, mas acabaria por não resistir à pressão de Ricardo Megre, que acabava por ultrapassar o carro 24. Aqui o momento da ultrapassagem de Megre a Leitão.
Ricardo Megre assumia o comando da prova, mas não por muito tempo, já que Ricardo Leitão voltava a ultrapassar Megre e a assumir de novo a liderança. A luta pelo primeiro lugar estava ao rubro, o que permitiu a Nuno Santos chegar perto dos dois da frente. Ricardo Megre não desarmava e acabaria por cortar a meta em primeiro lugar, seguido de Gonçalo Lobo do Val, que nas últimas voltas soube lutar pelo pódio, acabando no lugar do meio. Já o carro de Eduardo e Ricardo Leitão terminou no lugar mais baixo do pódio. Desta forma, Ricardo Megre foi o grande vencedor desta jornada do Super 7 Bike em Jarama. Foi bastante difícil estar a passar os pilotos na entravagem e a ganhar distância à saída das curvas para depois ser passado por completo no meio de uma reta da meta. Portanto, foi bastante difícil. Eu já me estava a conformar com um lugar no pódio, um segundo ou terceiro lugar, mas tive talvez alguma sorte e persistência nesta segunda manga, que ataquei bastante, defendi bastante. Não foi fácil agora passarem por mim e consegui defender a liderança até à última volta, mas fui passado bastantes vezes. Tive que voltar a recuperar essas ultrapassagens que era passada em reta, tentava recuperar em travagem e pronto, estou contente de sair daqui com 2 vitórias. Se llevó la victoria, João Baptista segundo, Nuno Santos tercero, el podio en el circuito del Jarama. O circuito urbano de Vila Real acolheu mais uma ronda do Super 7 Bike. Um troféu verdadeiramente espetacular que, depois da passagem por Espanha, voltou a proporcionar corridas emocionantes, agora num dos mais exigentes circuitos, verdadeiramente talhado para pilotos de grande coragem. Na primeira corrida a animação foi grande, na luta pelos primeiros lugares, com várias trocas de posição no topo da classificação entre Hugo Araújo, Nuno Carvalho e Ricardo Megre. Araújo, que já tinha revelado nos treinos uma excelente adaptação ao circuito de Vila Real, mostrava assim que vinha para esta ronda com vontade de vencer e resistiu à pressão dos seus adversários naquela que era a sua corrida de estreia na exigente pista transmontana, acabando assim por garantir uma vitória na frente de Nuno Carvalho. Os adversários têm um grande nível neste campeonato, já é sabido. O meu objetivo é aprender com eles e tentar andar ao ritmo deles. Hoje, felizmente, consegui. A qualificação foi boa, saí de terceiro. Entretanto, há um toque na segunda volta que gera ali alguma confusão e permite que eu, Nuno Carvalho e o Ricardo Megre nos afastemos um pouco. E pronto, e até a final foi lutar, trocado de posição com o Nuno em praticamente todas as curvas, ele que é o campeão em título. Deixar-lhe o espaço necessário, mas ao mesmo tempo tentá-lo forçar a não passar, e foi uma luta épica até a final. O vencedor do troféu em 2013 tudo fez para chegar à liderança, mas nunca conseguiu desalojar o Hugo Araújo do primeiro lugar. Atrás de Nuno Carvalho ficou Ricardo Megre, que já sabia o que era vencer em Vila Real depois de ter conquistado uma vitória neste circuito em 2007. Megre, que não ficou muito longe dos dois da frente, terminando esta primeira corrida a menos de 2 segundos do vencedor, depois de ter realizado igualmente uma corrida notável. Na quarta posição, colocou-se Manuel Caetano, continuando assim a sua evolução no ano de estreia no troféu, ao passo que Gonçalo Lobo do Val deu um toque e perdeu bastante tempo, acabando contudo por fechar o top 5. Nota ainda para Duarte Lisboa, Manuel Matos e Selmo Guincho, este último convidado a participar nesta prova e que fecharam assim a classificação. Já Luís Lisboa, que celebrava os seus 50 anos de idade, foi a grande desilusão, já que não chegou a alinhar com problemas de motor no seu carro. Por seu lado, João Batista e Nuno Santos foram obrigados a desistir com problemas de caixa e embreagem, respectivamente. O pódio final desta primeira corrida com o Hugo Araújo no lugar mais alto. Na segunda e última corrida do fim de semana, a luta pela vitória contou com mais protagonistas ao longo das 12 voltas ao traçado de Vila Real. Ricardo Megre, Hugo Araújo, João Batista e Nuno Carvalho andaram rápidos, com o líder do troféu, Ricardo Megre, a mostrar-se mais forte. Nesta luta, João Batista teve um fim inglório depois de um aparatoso acidente na descida de Mateus, felizmente sem consequências para o piloto, o que demonstra mais uma vez a enorme segurança destes Super 7 Bike.
Por causa deste acidente, o safety car entrou em pista e no recomeço Ricardo Megre e Nuno Carvalho abriram uma pequena vantagem que mantiveram até ao final sobre Manuel Caetano, que rodava no terceiro lugar, acabando por segurar esta posição até final e estreando-se no pódio. Na frente, a vitória sorri então a Ricardo Megre. Mudei a afinação para hoje, estava com o carro bastante mais rápido, consegui atacar, passei para o primeiro lugar ainda na primeira volta e pronto, e aguentei-me assim. Foi uma jornada positiva em termos de pontos, que saio daqui e ainda acho que reforcei a minha liderança para os meus seguidores mais diretos. E agora é verão, 3 meses ou 2 e tal sem fazer nenhum, vemos em Portimão para continuar a luta pelo campeonato. Fora dos lugares do pódio, mas ainda dentro do top 5, Luís Lisboa, que não tinha alinhado no sábado, conseguiu recuperar até ao 4º lugar após uma brilhante corrida. Já o Garaújo, que se queixou de ter sido prejudicado por uma manobra de Ricardo Megre, acabou em 5º lugar, conseguindo realizar a volta mais rápida, revelando bem a sua competitividade. Por seu lado, Gonçalo Lobo do Val, Nuno Santos e Duarte Lisboa e ainda Manuel Matos fecharam a classificação desta segunda prova no circuito de Vila Real. Mais à frente vamos olhar para a reta final da temporada de 2014 do Super 7 by Kia e assistir à vitória mais apertada de sempre neste troféu. Olhamos agora para as contas finais da temporada de 2014 do Super 7 by Kia. De Vila Real, a caravana do Super 7 by Kia seguiu para o Algarve. Portimão acolheu assim a 4ª ronda da época num circuito rápido que deixava antever uma luta intensa pela vitória. As 2 primeiras mangas que compunham a primeira corrida do fim de semana algarvia foram disso exemplo. O lisboeta Ricardo Megre chegou a esta ronda na frente do troféu, apoiado pela Kia, mas logo após o arranque se percebeu que o autor da pole position não iria ter uma vida fácil. É que Hugo Araújo, Gonçalo Lobo do Val, João Galvão, Nuno Santos e Luís Lisboa mostraram cedo que não estavam ali para deixar que Megre consolidasse a liderança do troféu. Já Luís Sepúlveda e Pedro Alves, que trocou o off-road pelo 7 by Kia, andavam mais atrás, nunca deixando-se mostrar no retrovisor daqueles que seguiam à sua frente. Ao longo da primeira corrida, muitos foram os momentos em que a troca de lugares era uma constante, com a melhor posição a ser discutida a cada travagem, sempre com enorme fair play numa prova bastante emotiva. Aqui o momento em que Ricardo Megre chega à liderança após a ultrapassagem a Manuel Caetano, que fazia dupla com Nuno Caetano. A experiência de Ricardo Megre resultava numa boa corrida do conhecido piloto que voltava a assumir o comando desta prova. Contudo, os seus mais diretos adversários não lhe davam descanso e Gonçalo Lobo do Val acabaria mesmo por chegar ao comando da corrida. A luta pelo primeiro lugar era uma constante e nenhum piloto conseguia por muito tempo manter a liderança. Aproveitando as lutas dos seus adversários, Nuno Santos mostrou que a afinação do setup do seu carro era mesmo a melhor destas primeiras corridas do fim de semana algarvio. O piloto conseguiu alcançar uma ligeira vantagem sobre os mais diretos adversários e viria mesmo a vencer as 2 primeiras mangas, mas sem que antes visse no espelho do seu carro Ricardo Megre e o Garaújo lutarem pela segunda posição, com Megre a levar a melhor. No final, Nuno Santos mostrava o seu contentamento pela vitória alcançada. Na primeira arranquei de segundo, mas não fiz um arranque muito bom. Fui logo ultrapassado por alguns adversários. Depois houve ali uma guerra entre 5, 6 carros, estávamos ali todos a disputar o primeiro lugar. Eu adotei uma toada mais defensiva de estudo aos adversários para ver onde é que estava mais forte do que eles. E quando achei que deveria atacar, ataquei. Tenho um carro, tenho que agradecer à minha equipa, à CRE Motorsport, porque o carro está fabuloso. Consegui passar para a frente. Passando para a frente, consegui ganhar ali uma margem, devido a essas guerras atrás, que me permitiu depois acabar a corrida em primeiro. Na segunda, arranquei muito bem e ganhei ali uns metros, que foram o suficiente para depois com a guerra para o segundo lugar, para eu conseguir ir embora. E assim foi uma toada. Adotei uma toada rápida também, consegui, estava a ver que estava a ganhar bastante para o segundo e depois foi até chegar à bandeira de xadrez. Por seu lado, Ricardo Megre destacava a luta interessante registada pela vitória nesta primeira corrida. Em termos de pontos e para o meu mais direto adversário, que é o Gonçalo Lobo do Val, acabei à frente dele, foi bom.
Na segunda manga, acho que estava em sétimo na entrada da última volta e consegui acabar em segundo. Beneficiei do Nuno Carvalho, que veio de décimo até se juntar também a nós, que acho que não estava na primeira manga, mas na segunda estava. Portanto, foi um duelo bastante interessante. Quem não esperava uma prestação tão boa era o Graújo, que enalteceu o fair play registado ao longo da intensa batalha pela vitória nesta prova. O primeiro, o Nuno Santos, estava uns furos acima e foi-se embora. Desde já os meus parabéns para ele também pelas grandes vitórias. E pronto, um terceiro lugar no somatório das duas mangas, um resultado extremamente positivo. E continuamos a lutar pelo top 5 do final do campeonato, que é esse o objetivo inicial. No domingo, as duas derradeiras mangas do fim de semana de Portimão deixavam antever nova intensa luta pela vitória. Depois do primeiro lugar da véspera, Nuno Santos era o principal candidato a sair do Algarve com o pleno. Restava, contudo, saber se a concorrência de Nuno Santos o iria permitir. Com a possibilidade de chuva, esta segunda corrida do Super 7 Bike deixava antecipar uma intensa luta pela vitória. Na largada para a primeira manga do dia, Nuno Santos, no carro 77, saiu no lugar da frente da grelha e com a pista seca foi procurando conseguir abrir dos seus adversários uma ligeira vantagem nas primeiras voltas. À terceira volta, o líder do troféu à entrada para este fim de semana de Portimão, Ricardo Megre, foi obrigado a desistir com problemas na embreagem, enquanto Luís Púlveda, que tinha arrancado da cauda do pelotão, recuperou até ao segundo lugar, mas um peão acabaria por hipotecar a prova do piloto. Com a chuva a fazer a sua aparição, tal como se previa já na segunda metade da corrida, o líder até então, Nuno Santos, perdeu grande parte do avanço que tinha construído e viu Luís Lisboa, Gonçalo Lobo do Val e o Graújo recuperarem terreno com a pista molhada. Gonçalo Lobo do Val, que revelou uma ponta final extraordinária, entrou na última volta colada no Nuno Santos, mas o piloto do carro 77 acabou por vencer a terceira corrida consecutiva. Na terceira posição ficou então o Graújo, que deixou atrás de si Luís Lisboa, Nuno Carvalho, o vencedor do troféu em 2013, e ainda o jovem estreante Pedro Alves. A quarta e última manga desta ronda do Super 7 Bike foi verdadeiramente imprópria para cardíacos. Com a chuva a acentuar-se, Nuno Santos, que tinha dominado até então, cedo percebeu que tinha um setup desajustado no seu carro e cedo abdicou de lutar pela vitória. As trocas de posição foram constantes ao longo de toda a derradeira manga deste segundo dia de prova. No grupo que lutava pela vitória, destaca então para o Graújo, Gonçalo Lobo do Val, João Galvão, Luís Lisboa, Nuno Carvalho e Nuno Santos, que apesar da chuva ia fazendo pela vida para tentar fazer o pleno no fim de semana. Desta forma, a troca de líder foi uma constante, volta após volta, com a incerteza na vitória a não permitir afastar os olhos desta corrida. Apesar das derrapagens numa pista verdadeiramente molhada, os pilotos do pelotão do Super 7 Bike proporcionavam um enorme espetáculo sem que ninguém conseguisse ganhar uma vantagem na frente da corrida. À entrada para a última volta, logo se percebeu que a vitória nesta derradeira manga da segunda corrida seria tirada a ferros, tendo sido mesmo necessário recorrer ao photo-finish para perceber que Luís de Lisboa tinha batido Gonçalo Lobo do Val por 1/1000 de segundo. Esta vitória que consegui por 1/1000, para mim é gratificante. Vinguei-me um pouco do azar de Vila Real, em que fazia 50 anos, e depois de quase 30 e tal anos de corridas, em Vila Real fiquei triste por ter partido o motor. Aqui estreia um motor novo, feito pela organização, pela CRM, a quem já falecido pelo trabalho todo. Andei a afinar o carro todo fim de semana e realmente cheguei a esta corrida numas condições complicadas, porque aqui onde vocês estavam estava seco, mas lá em cima estava completamente molhado e a chover. Foi uma luta com pilotos fantásticos, malta amiga e sem trapacices, sem quesilhas, as guerras normais e leais, e quando assim chegamos uma vez mais felizes. E no final faço um segundo lugar que me deixa 100% satisfeito. Felicito o Gonçalo por ter ganho, o Nuno pela brilhante fim de semana que fez e todos os outros pilotos que se portaram realmente ao nível do nosso troféu Super 7 Bike. Na terceira posição terminou então João Galvão, seguido por Nuno Carvalho e o Graújo. Já Nuno Santos, vencedor das outras 3 mangas deste fim de semana, foi sexto a 4 décimos do pódio, o que diz bem da competitividade deste excelente troféu Super 7 Bike. Nas contas finais das mangas de domingo, Gonçalo Lobo do Val foi o piloto vencedor, seguido então por Luís Lisboa e Nuno Santos.
O Super 7 Bike regressou ao Autódromo do Estoril para a quinta e penúltima ronda da temporada. Contudo, a prova do Autódromo do Estoril teve algumas ausências de vulto no pelotão destes Super 7. Desde logo o terceiro classificado da tabela, Ricardo Megre, piloto que já venceu este troféu por 4 vezes. Outro dos ausentes era Hugo Araújo, bem como os primos Manuel e Nuno Caetano. Por outro lado, num pelotão tão intenso, registava-se também o regresso de pilotos como Jaime Foster, Francisco Vilar, Luís Púlveda e os irmãos Ricardo e Eduardo Leitão, que estavam de regresso a mais uma prova do Super 7 Bike. Ora, a ausência de alguns dos favoritos deixava em aberta a luta entre Gonçalo Lobo do Val e Nuno Santos pela vitória. Saindo da pole position, Nuno Santos aproveitou para se colocar de imediato na frente da corrida e começou a atacar ao máximo para abrir uma vantagem confortável sobre Gonçalo Lobo do Val. Com o pelotão compacto, começavam as habituais lutas para melhor posição na perseguição aos da frente. Nuno Carvalho, vencedor do troféu em 2013, Ricardo Leitão e Luís Lisboa eram os que melhor se posicionavam nesta luta pelos lugares da frente. Lá mais para trás formava-se então um grupo que incluía o espanhol Jaime Fuster, Luís Púlveda e também o jovem Pedro Alves, piloto que veio das pistas de off-road. Na luta pela terceira posição, Luís Lisboa conseguiu recuperar o terceiro lugar, mas depois fez um peão quando estava em luta direta com Ricardo Leitão e Nuno Carvalho. Nuno Santos é que já estava em modo de gestão da sua vantagem e foi claramente o mais forte nesta primeira manga de sábado. No segundo lugar terminou então Gonçalo Lobo do Val a 5 segundos do vencedor. Já o jovem Ricardo Leitão bateu Nuno Carvalho por apenas 4 décimos, enquanto o espanhol Jaime Fuster regressou ao troféu, ocupando nesta sua primeira corrida no Estoril a 5ª posição. Já na segunda manga desta primeira corrida voltava a dar Nuno Santos, enquanto o regressado Jaime Fuster, com o início de segunda manga bastante forte, acabava por subir à segunda posição por troca com Gonçalo Lobo do Val. A partir do meio desta segunda manga, as diferenças começaram a acentuar-se e o jovem Ricardo Leitão viu-se então sozinho quando chegou à 4ª posição. Na frente da corrida, Nuno Santos voltava a afastar-se da concorrência, voltando assim a cortar a meta com uma vantagem clara sobre os restantes pilotos, dominando as duas mangas iniciais deste fim de semana do Autódromo do Estoril. Fisicamente não estou a 100%, tenho estado doente, mas é assim, quando se põe o capacete esquece tudo e não é motivo de desculpa para nada, dei tudo o que tinha e consegui ganhar as duas corridas, o que é bom a nível de campeonato. Jaime Fuster nesta segunda corrida foi segundo classificado, na frente então de Lobo do Val, enquanto o Ricardo Leitão acabou no 4º lugar, o que lhe dava o 3º lugar no conjunto das duas classificações. Nas duas derradeiras mangas do dia seguinte, e tal como no dia anterior, cedo se percebeu que a estratégia de Nuno Santos era forçar o andamento nas primeiras voltas. Atrás do líder formava-se um grupo que haveria de discutir o segundo lugar durante toda a manga, com Gonçalo Lobo do Val, Eduardo Leitão, Jaime Fuster e também Nuno Carvalho. Mais atrás era Duarte Lisboa, que travava um interessante duelo durante toda a corrida com o jovem Pedro Alves, que veio este ano para o Super 7 Bike depois de ter passado pelo off-road. Na frente da corrida, Nuno Santos cortava a meta com uma vantagem confortável sobre o segundo classificado, que foi Eduardo Leitão, e na terceira posição terminava Jaime Fuster, que conseguia assim bater in extremis Gonçalo Lobo do Val, com o vencedor do troféu do ano passado, Nuno Carvalho, a fechar o top 5 desta terceira manga no Estoril. A grelha da 4ª e última manga do fim de semana do Autódromo do Estoril foi formada com a classificação da corrida anterior, como vem sendo o hábito, com os concorrentes a nem sequer passarem pela boxe. Logo na largada, Nuno Santos voltou a mostrar que tinha um setup bem mais adequado a esta pista do Estoril do que a concorrência e assumia de novo a frente da prova. O piloto de Lisboa, que se viu a contas com problemas de saúde na véspera da prova do Estoril, voltava assim a abrir uma vantagem logo nas primeiras voltas para os seus mais diretos adversários. A mostrar que estava mais adaptado à pista do Estoril, o espanhol Jaime Fuster conseguiu subir ao segundo lugar nas primeiras voltas, mas Eduardo Leitão nunca deixaria de colocar pressão sobre o piloto de Madrid, que entretanto também tentava não perder o contacto com o líder da corrida. Volta após volta e com a luta pelo segundo lugar ao rubro, Eduardo Leitão, que faz equipa com o seu irmão Ricardo, conseguiu mesmo ultrapassar o piloto espanhol e tentava agora incomodar Nuno Santos na frente da corrida.
Contudo, o piloto de Lisboa do carro número 77 não abria mão do primeiro lugar e a pequena vantagem que conseguiu construir na segunda metade da corrida começou então a alargá-la de forma a ter uma vantagem confortável para o segundo classificado e a garantir assim a 4ª vitória consecutiva neste fim de semana do Estoril. Não foram corridas fáceis, sobretudo hoje de domingo tive que, na primeira e segunda volta, dei tudo, ataquei como se fosse a última, aí a discussão de um título que tivesse em jogo. O Eduardo Leitão e o Jaime Fuster que vinham a andar muito bem e é assim, não foi fácil, apesar de parecer por ter ganho as corridas, não foi nada fácil. A 2 segundos do vencedor terminou então na segunda posição Eduardo Leitão, que desta forma repetia o segundo lugar da manga anterior. As corridas foram muito interessantes, acabámos em segundo nas duas, que para nós é espetacular. É de relevar que tivemos lutas excelentes com o Jaime Fuster e com o Lobo do Val, são ambos excelentes pilotos e foi muito engraçada a corrida. Já o jovem espanhol de 16 anos de idade, Jaime Fuster, mostrava-se satisfeito com esta 3ª posição alcançada neste segundo dia e último da jornada do Estoril do Super 7 by Kia. Este campeonato la verdad que me encanta, ha sido una pena perderme las carreras del principio, pues por motivos personales. Y muy contento de haber estado en esta carrera, haber competido y haber obtenido un buen resultado. O Autódromo do Estoril foi palco para a última jornada do Super 7 by Kia. O emotivo troféu reuniu toda a família desta competitiva competição e, a exemplo do que tem acontecido nos últimos anos, contou com a participação de pilotos estrangeiros, entre os quais ingleses, e deste modo o Estoril contou com uma grelha de 47 carros, um novo recorde deste Super 7 by Kia. É verdade, isto no fundo é a concretização de um sonho, de uma ideia de um projeto que se veio desenvolvendo. No primeiro dia em que pensei em montar o Estoril Racing Festival, nunca pensei ser possível ter tantos carros no mesmo fim de semana e de ano para ano as metas têm vindo a elevar-se e temos vindo a concretizar objetivos com grelhas que estão cheias até não entrar mais e temos fila de espera. Por isso não podia ser melhor em termos de quantidade e qualidade de inscritos, estou muito feliz por isso. Com uma grelha completamente lotada, João Seabra, da Kia Portugal, não escondia que o troféu Super 7 by Kia tem sido nos últimos anos uma verdadeira pedrada no charco e que o balanço desta temporada é por isso bastante positivo. É uma grande alegria ter tanta gente e acho que é uma festa para o automobilismo em primeiro lugar. E nós temos muita sorte e estamos muito contentes de poder dar o nosso apoio. Em pista, a novidade para estas 4 corridas finais era precisamente a duração de cada uma das corridas, ou seja, dos habituais 17 minutos das provas ao longo da época, passava-se agora para 30 minutos e por isso a pontuação era a dobrar, o que deixava tudo em aberto para as contas do campeonato. À chegada ao Estoril, Nuno Santos, líder do troféu, sabia que teria de gerir as corridas com muita cabeça para não deixar fugir o título para Gonçalo Lobo do Val. Vou ter que jogar um bocado mais na defensiva, uma vez que me encontro em primeiro. Vai ter que ser o Gonçalo a ter que procurar ir atrás do prejuízo. É assim, não sei o que é que possa esperar. Eu espero divertir-me, primeiro que tudo. E espero terminar, assim, não digo ganhar a corrida, mas que consiga ganhar o campeonato, que é o meu objetivo. Por seu lado, Lobo do Val apostava tudo na vitória e para isso contava nesta derradeira prova da temporada com um carro diferente daquele com que realizou a época inteira. Estou em segundo lugar no campeonato, para poder ser campeão tenho que ganhar, portanto é modo de ataque máximo e pronto, fazer o meu melhor obviamente. Quero que não haja nenhum azar, isso é a primeira coisa, terminar bem as corridas, mas vou atacar para ganhar as 4 corridas. Mas nesta festa do título do Super 7 by Kia foram muitos os convidados para alinhar nesta emotiva categoria da velocidade nacional. Entre os muitos convidados presentes neste evento, alguns deles faziam a sua estreia ao volante de um Caterham da Super 7 by Kia. Um dos estreantes era o vice-presidente da Federação Angolana dos Desportos Motorizados, para quem esta presença no Estoril era uma forma importante de colaboração com Portugal para o desenvolvimento do desporto automóvel em Angola. Poderia dizer que nos sentimos em casa, sentimos muito felizes, principalmente porque também começamos a estabelecer laços de camaradagem, laços de trocas de experiências entre Portugal e Angola, e nós pensamos que isto é um começo. Nós queríamos ter uma experiência de internacionalizar um pouco mais o nosso desporto angolano
e nós no próximo ano estamos a pensar, mesmo ao nível dos protótipos, ao nível dos caterans, ao nível de outros carros, trazer seleções de Angola para virem aqui correr. Outro dos convidados desta grande festa do Estoril era Pedro Falé, diretor-geral da Mobilite, que se mostrava muito entusiasmado com o pequeno carro logo após as primeiras voltas. Está a ser uma experiência muito engraçada, já dei aí uns 3 peões, mas está a ser muito gira, o carro é muito fácil de conduzir. Pronto, é pena haver uma discrepância tão grande entre pilotos, porque isto, acho que a ideia do Tiago fazer um troféu para empresas, acho que vai ser muito engraçado, porque é uma evolução do kart e o carro é muito idêntico à condução do kart, portanto é muito giro, é muito giro. Mas se o ambiente era de festa fora de pista, no seu interior cedo se percebeu que os pilotos ingleses presentes nesta competição estavam num campeonato à parte, dominando por inteiro os treinos cronometrados. Já entre os pilotos lusos, Nuno Santos foi o melhor ao conseguir o 13º melhor tempo, enquanto Ricardo Leitão era o segundo melhor luso na 17ª posição da grelha. Com o pelotão bastante compacto, a primeira corrida foi marcada por um acidente na cauda da grelha que obrigou à interrupção da prova, numa altura em que, na frente da corrida, os toques provocavam alguns estragos entre os mais rápidos. Assim, na segunda largada desta primeira corrida, Ricardo Leitão foi o mais rápido que a concorrência nacional e assumiu o comando entre os pilotos que contavam para o troféu e imiscuiu-se mesmo na luta entre os pilotos ingleses que dominavam este início de corrida. Com o Ricardo Leitão mais rápido, as atenções centravam-se assim na luta pelo segundo lugar entre os pilotos portugueses. Aqui a emoção era muita, já que Nuno Santos, Cláudio Fiório, Manuel Caetano e Luís Lisboa não davam tréguas e estavam separados por poucos segundos. Contudo, o primeiro a ser forçado a afastar-se desta luta foi mesmo Manuel Caetano, que acabou por ser vítima de um toque. Atrás deste grupo surgia então Gonçalo Lobo do Val, que tentava encurtar a distância para Nuno Santos. Com o passar das voltas, o posicionamento dos pilotos portugueses começou a ficar definido, com Ricardo Leitão a realizar uma excelente corrida e a terminar na 11ª posição, o primeiro entre os pilotos nacionais, numa corrida que terminou com a vitória dos ingleses Aaron e Dale Head. Ficámos bem. Conseguimos nos afastar dos acidentes, depois andámos ali uma luta a 3, eles são numa categoria acima, por isso era difícil, os carros deles andavam mais, mas conseguimos manter sempre na luta com eles e depois no fim foi proteger na última volta para ficar em primeiro dos portugueses. Já Nuno Santos terminou a prova na segunda posição entre os pilotos do campeonato, mas a contas com um problema no motor do seu carro. Sim, na primeira largada, na curva 3, ia lá ficando também. Houve um teste à minha frente, um carro que bateu no outro, e eu consegui me desviar e ir para a gravilha mesmo à última da hora. Tive sorte aí. Agora na segunda, talvez devido a ter ido à gravilha, o carro, a temperatura do motor ficou sempre alta, deve ter qualquer problema com o radiador que não se pode arranjar agora entre mangas. Senti que o motor perdeu rendimento. Consegui gerir para o meu rival para o título, Gonçalo. Acabei em segundo. É assim, foi mais um passo, ainda há mais 3 passos a dar, posso ter um azar, portanto, com calma, vamos corrida a corrida. Por seu lado, Gonçalo Lobo do Val voltou a não ter uma tarefa fácil. Foi terceiro, mas foi obrigado a bater-se até à bandeira de xadrez com o Luís Lisboa, com os 2 pilotos a lutarem pelo lugar mais baixo do pódio nesta primeira corrida do fim de semana do Estoril. Deixou tudo em aberto, isto foi uma corrida muito confusa, na primeira largada uma grande confusão, eu aí fartei-me de subir lugares, até consegui ficar à frente do meu rival, mas depois, como a corrida entrou o safety car, a corrida foi interrompida, voltou tudo a fazer a grelha inicial, portanto voltei outra vez lá para trás. Foi uma corrida com muitas lutas com ingleses, depois com uma luta no final muito engraçada com o Luís Lisboa, e pronto, ainda está tudo em aberto. Depois de uma pausa para reabastecimento dos carros, os pilotos foram alinhados na grelha de partida pelos tempos das voltas mais rápidas na primeira corrida. Ora, desta forma, Ricardo Leitão era assim o melhor colocado entre os pilotos portugueses, seguido de Nuno Santos e Ramiro Barreira, o vice-presidente da Federação Angolana dos Desportos Motorizados. À confusão habitual da largada desta segunda corrida, fugiu muito bem o jovem Ricardo Leitão e o experiente Nuno Santos, que mostrava ter um setup bem alinhado para sair do Estoril como campeão do Super 7 by Kia. Contudo, e quando nada o fazia esperar, Nuno Santos viu-se obrigado a abandonar a prova devido a problemas com a embreagem do seu carro.
um revés na ambição do piloto de Lisboa, que desta forma se atrasava nas contas do campeonato e teria agora de correr atrás do prejuízo para se sagrar campeão. Com a saída de cena de Nuno Santos e mais tarde de Ramiro Barreira, Gonçalo Lobo do Val via-se assim no segundo lugar entre os portugueses, novamente com Luís Lisboa encostado na sua traseira. Mais atrás, um grupo liderado por Hugo Araújo, no qual se contava Nuno Carvalho, campeão de 2013, e Duarte Lisboa, que estavam a animar o público presente no Autódromo do Estoril numa luta sem quartel. Na frente, nada de novo, Ian Barnes e Mark Farmer foram os vencedores de uma segunda corrida que dominaram, enquanto Ricardo Leitão, que desta vez não contou com a presença habitual do seu irmão Eduardo, a contas com as finais mundiais da Rotax em karting que se realizaram em Espanha, somava assim a segunda vitória entre os pilotos do campeonato. Está a correr bem, esta foi mais difícil, depois a meio perdemos ali um bocado. Depois conseguimos recuperar tudo, conseguimos apanhá-los, no fim conseguimos passá-los e está a correr muito bem. O segundo lugar foi ocupado por Gonçalo Lobo do Val, que desta forma virava o tabuleiro do campeonato a seu favor. Mais uma vez com umas lutas interessantíssimas com o Luís Lisboa. Pronto, o Nuno Santos teve um problema, eu percebi disso, tentei controlar o andamento, ir com cabeça. Ainda ali numas lutas um pouco desnecessárias com os ingleses e pronto, mas acabou por ser o segundo lugar. Voltamos de novo ao Estoril para as duas corridas finais do Super 7 by Kia. Na linha de partida, Nuno Santos saía da cauda da grelha de partida, o que deixava antever uma tarefa complicada para o piloto de Lisboa, que teria de fugir aos presumíveis toques do final da grelha. Assim na largada, Ricardo Leitão voltou a surpreender, saindo da sexta fila da grelha. Leitão andava na luta com os pilotos ingleses e assumia por isso a liderança entre os pilotos nacionais. Mais atrás, Gonçalo Lobo do Val voltava a realizar uma corrida de trás para a frente e mantinha uma luta acesa com Luís Lisboa, enquanto atrás destes dois pilotos surgia Hugo Araújo e Nuno Carvalho, que tentavam não deixar fugir os seus dois adversários. Na frente da corrida, a vitória novamente para os britânicos Dale e Aaron Head, que voltavam assim a vencer, enquanto Ricardo Leitão somava mais uma vitória entre os pilotos portugueses, depois de, nas últimas voltas, ter conseguido ultrapassar Nuno Santos, acabando assim na 14ª posição da geral, enquanto Nuno Santos foi o segundo entre os pilotos portugueses que contavam para o torneio, 15º na classificação geral. Já Gonçalo Lobo do Val cortava a meta na 18ª posição e iria ocupar o lugar mais baixo do pódio entre os pilotos lusos, deixando tudo em aberto pela vitória no troféu do Super 7 by Kia. Com uma paragem curta nas boxes para abastecimento dos Caterham, a expectativa em torno da última corrida de meia hora era bastante elevada. Na largada logo se percebeu que Nuno Santos não pretendia dar espaço de manobra aos seus mais diretos adversários e rapidamente assumiu o comando da corrida entre os pilotos nacionais com o Ricardo Leitão na sua traseira. Já Gonçalo Lobo do Val via-se envolvido numa molhada na primeira curva do Estoril, perdendo algum tempo na travagem e atrasando-se para o seu mais direto rival. Nuno Santos terminava na 11ª posição, o primeiro entre os portugueses, o que lhe garantia assim a vitória no troféu. Estou super contente, acima de tudo vim para a tarde para me divertir e estas duas mangas foram, como se costuma dizer, de faca nos dentes, dei tudo. Já Gonçalo Lobo do Val terminava na 2ª posição, no 14º lugar da geral, o que se mostrou insuficiente para chegar à vitória no troféu. Fiz o meu melhor. Estava como sabem, estava nesta prova a correr num carro de volante à direita. Foi uma habituação constante durante todo o fim de semana. Fiz o meu melhor. O Araújo cortou a linha de meta na 17ª posição da geral, o que lhe valeu o lugar mais baixo do pódio entre os pilotos nacionais nesta corrida do Estoril. O pódio final com o campeão de 2013, Nuno Carvalho, a passar agora ao testemunho a Nuno Santos, o vencedor da temporada de 2014. A época do Super 7 by Kia terminava assim em festa, prometendo regressar em 2015 com um conjunto de novidades. Na próxima edição do Auto Magazine antecipamos a próxima temporada do Campeonato Nacional de Rallys.